Meu nome é Bruno e você veio parar aqui no meu canal. Gente, vamos lá. Eu dei uma boa pipocada por aí, ó, em vários... Nossa, não pegou legal essa frase não, né? Eu dei uma boa viajada, vamos colocar assim, porque não quero dar margem para interpretações, né? Eu queria muito aqui falar sobre as minhas impressões, né? Foi África do Sul, né? Que foi um lugar que eu fiquei extremamente surpreso e é um lugar que, se eu tiver oportunidade de voltar, com certeza eu vou voltar, né? E aqui eu já quero abrir um parêntese gigantesco, né? Porque, obviamente, assim como todo mundo, eu posto minhas fotos das minhas viagens nas minhas redes sociais e já veio gente com a pachorra me falar: nossa, tá podendo, hein? Tá com dinheiro. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro viajar do que ficar cometendo luxos e não viajar, né? Explico. Assim, na maioria das vezes que eu viajei para fora do país, eu fiquei em hostel já, com um quarto compartilhado, com banheiro compartilhado. Já comi muita salsicha com macarrão, né? Isso é coisa de brasileiro, eu amo, aliás. Na África do Sul fiz isso também. Aqui, na questão da África do Sul, lá eu fiquei num Airbnb, porque era muito mais barato lá. Mas então, e se você quer, e se você tem o sonho e vontade de viajar fora do país, não desanima, não é tão caro assim, depende do destino que você vai escolher. E se programe. Normalmente, quando eu acabo de pagar uma viagem, eu já vou começar a juntar dinheiro para uma próxima, um pouquinho por mês, porque o cash, eu não uso cartão de crédito, porque a taxa é na estratosfera, eu uso o dinheiro. Então, assim, se você se programar aí teu cash, guardar, pelo menos para dar uma quebrada ali, porque passagem aérea você parcela, hospedagem você consegue parcelar também, né? Eu compro tudo separadinho. Então, assim, se você se organizar, eu viajo todo ano, né? Esse ano aqui, porque eu tô pobre por causa de pandemia, assim como muita gente, não dá para viajar, né? E assim, se você se programar, você consegue sim viajar. Se não for a cada um ano, a cada 2, a cada 3, a cada 5, conforme a sua possibilidade financeira. Mas não é impossível. Guarde um dinheirinho, né? Deixa aquele dinheirinho guardado para realizar seus sonhos. Se você não tem oportunidade, sei lá, de ir para a África do Sul, que assim não é tão caro, mas se você tiver oportunidade, a gente tem países aqui na América Latina que são maravilhosos: Equador, Peru, né? Chile, para ver neve, Argentina, Uruguai, são todos para Colômbia, tem vários, né, gente? São todos países que valem muito a pena e que não são tão caros, né? Então, assim, fica aqui meu parêntese, se programe se você tem esse sonho e vá, porque vale muito a pena ter essas experiências. E aqui eu queria passar a minha impressão de Cape Town, foi onde eu fiquei hospedado. Eu fiquei de queixo no chão. Porque assim, a gente tem aquela imagem que normalmente quando você lembra de África, isso a gente pode colocar até que é um conceito já enraizado. Assim, você imagina que é uma população extremamente pobre, que mais, e que assim não seria um país tão desenvolvido, né? E pelo contrário, né? Cape Town especificamente é uma cidade de gente com muito dinheiro. A coisa mais comum é você passar na rua ali e você vê, sei lá, Lamborghini, você vê Ferrari estacionado ali no meio, é uma pobreza gigantesca, né? E tem muita gente endinheirada lá, né? Os africanos, eles são, nossa, é um povo muito querido. Eles são super acolhedores, assim como os brasileiros. E eu fiquei, olha, especificamente pelas africanas,
com turbante, com um negócio tudo colorido. Nossa, eu tinha vontade de parar o povo no meio da rua pra tirar foto, sabe? E é fascinante, é fascinante. O povo tudo cheiroso. Olha, gente, porque lá eles têm... eu senti assim, eles têm uma cultura muito grande com cheiros. Os carros que você entrava tinha um cheiro que eu não gostava. Você pegava Uber, eles tinham um negócio lá de coco com abacaxi. Eu entrava dentro daqueles Uber, eu ficava, me revirava o estômago, né? Mas eles gostam lá. Tanto é que o Airbnb que eu fiquei, o host lá que recebeu a gente, ele deixou na casa um monte de home spray, aqueles sprays de passar no ambiente, e de difusor, e de isso, de aquilo. Eles têm muito essa cultura que eu gosto muito, particularmente. Só não gostei do abacaxi com coco, que nossa, só de lembrar já me revira o estômago. Ai, não sei do que tinha. E a maioria dos carros tinha o mesmo negocinho, que era aqueles negócios bem americanos, que era uma árvorezinha assim com cheirinho que você vê em filme americano pendurada no carro, assim. Nossa, gente, aquilo lá não... Olha... A cidade, para quem não conhece a história, é legal saber um pouco da história do Mandela e sobre o Apartheid. A cidade ela é colonizada por ingleses, então assim, tem uma população inglesa muito grande lá também, né? Que daí inglês, europeu, eles já são um pouco mais frios assim, mas é o jeito deles, não estou criticando de forma alguma. Eles são mais reservados, vamos colocar assim, mas também super solícito. Qualquer lugar que você fosse lá, o pessoal te tratava muito bem, fui muito bem tratado, e não só porque era turista, não, porque você vê gente do mundo inteiro lá, né? E todo mundo muito bem tratado. Isso foi... Eu conheci o estádio que teve da Copa, lá do Waka Waka, da Shakira, eu passei em frente. Eu lembro, assim, é um lugar que ficou tão na memória. Eu fui pra lá em 2018. É um lugar que ficou com tanto carinho na minha memória, que eu lembro das ruas que eu andava, dos lugares que eu frequentava, as lojas. Eu lembro de rosto de pessoas. Tinha um cara, porque assim, eu tive muita dificuldade com o idioma, tá? Eu falo inglês, mas assim, brasileiro, nós estamos acostumados com o inglês americano. Lá a língua oficial deles é o inglês britânico, né? Conforme eu falei, por conta do apartheid, eles foram colonizados pelos ingleses. E, aliás, o povo nativo de lá mesmo, os africanos, eles falam um dialeto que eu quis tentar aprender aquilo, mas eu não fazia ideia do que eles estavam falando, eles estavam me xingando, é muito diferente. E eu tive muita dificuldade no começo, assim, nos primeiros dias, de aprender aquele inglês, de entender, aliás. E eu lembro agora que tinha uma mercearia, porque como eu fiquei no Airbnb, eu ia no supermercado, nessa mercearia, comprava as coisas para fazer comida, para poder sobrar dinheiro para fazer as compras e para fazer um passeio. Eu fui no safari, fiz um monte de coisa. E esse cara da mercearia, ele era indiano, e ele falava, na Índia eles também falam inglês britânico. Gente, você imagina, olha, eu não sei explicar pra vocês, e ele adorava conversar. E olha, eu acho que eu nunca me senti tão perdido na vida ouvindo um inglês como aquele, mas depois, com o passar dos dias, você começa a assimilar as coisas que eles falam e você começa a entender, né? Mas assim, eles têm uma dificuldade muito grande de entender, porque a gente... que quando você viaja, a gente acha que a gente não tem sotaque, né? Mas a gente deve ter algum sotaque, porque eu falava inglês americano, possivelmente com sotaque de brasileiro, e acho que eles ficavam meio assim, às vezes eles faziam uma cara assim meio pra mim de... né? Aí você repetia pausadamente, dava uma corrigida na pronúncia ali, porque às vezes sai... E eu fui lá numa época que... Nossa, o vídeo tá ficando longo já, gente, já é tanta coisa. Eu fui no safari, eu me perdi lá. E um detalhe que eu queria falar sobre lá, dois, aliás, últimos, eu vou falar rapidinho, prometo. A moeda lá,
na época que eu fui, que foi 2018, o real ele é extremamente valorizado lá. Então as coisas acabam sendo muito baratas. É uma coisa que vale a pena. E outra coisa que eu não sei como tá lá agora, mas quando eu fui, eles têm um grande reservatório de água. E assim, literalmente, você via na TV, você via fotos, a água estava acabando no país, numa parte do país, né? E, gente, eu tive que tomar banho de canequinha lá. Você tinha orientações para lavar a louça e utilizar a louça. É meio estranho falar isso, mas depois você vai acostumando. Mas a água que você enxágua a louça, você tinha que reservar ela ou para, se não tivesse muito suja, engordurada, para enxaguar a louça uma próxima vez, ou para dar descarga no banheiro, porque não podia dar descarga. E o controle estava muito rígido, muito rígido. Mas assim, eu adoro essas aventuras, eu acho, por fim eu achei divertido, mas e nós como turistas, não é porque a gente está lá que a gente tem que desrespeitar, né? Eles precisam da água, então eu me senti na obrigação de entrar no meio dessa dança. Os banheiros de shopping, tinha uma torneira funcionando, um banheiro funcionando, e eles utilizavam um negócio muito legal que eles deveriam colocar aqui no Brasil também, que era um vapor para lavar a mão, e na minha opinião, tipo, é muito melhor do que a água corrente que a gente tem aqui. Esse vapor, inclusive, deve ter entrado em uso lá, assim, fixo, porque é um negócio muito legal, eu achei muito moderno. E teve esse contratempo, né, da água. E no Airbnb, como a gente ficou numa casa, se você utilizasse, porque você tinha uma quantidade de litros de água que você podia utilizar por dia, e mesmo você sendo estrangeiro, eles faziam uma medição, não sei como, mas se você ultrapassasse, você era multado, né? E óbvio que o dono da casa, ele passava a multa pra gente, então não quis correr esse risco, né? Eu vou bolar um segundo vídeo para terminar de falar sobre os caos da África do Sul, porque senão, olha, tá com 13 minutos, já tá bem longo. E é isso, né? Eu quero falar sobre mais países que eu conheci, de experiências. Se você tiver esse sonho, mais uma vez eu falo, vá, porque viagem é um dos dinheiros mais bem gastos que você vai ter na sua vida. A experiência é única. Você volta outro ser humano pra cá. E vale super a pena, tá bom? Um grande beijo. Espero que tenham gostado. Se inscreve, curte, dá like, dislike, compartilha, comenta, curte de novo, se inscreve mais uma vez. Aquele assim, né? Tô precisando, gente, tô precisando. Preciso fazer isso aqui crescer, pelo amor de Deus, me ajudem, ó. Um grande beijo pra vocês, boa semana, uma semana maravilhosa, outro beijo.